O vereador petista Maurício Brinquinho quer proibir a dupla função para motoristas de ônibus em Guarulhos. Para ele, motorista não deve atuar como cobrador enquanto dirige. Hoje, já existe essa proibição em nível municipal, mas o parlamentar quer coibir a prática também nas linhas intermunicipais que circulam pela cidade. Bom, para você então que acompanha o Jornal da Câmara, hora de a gente falar um pouco de projeto de lei aqui para você. Você sabe, em determinado momento do jornal, trazemos aqui os projetos de lei dos vereadores que tramitam pela casa, que estão sendo propostos e ainda vão para as comissões. Hoje a gente vai falar aqui com o Maurício Brinquinho, vereador petista, que quer proibir aqui a dupla função do motorista de ônibus na cidade de Guarulhos. Não importa se o ônibus é de linha municipal, se é de linha intermunicipal. O que importa é que o motorista não pode exercer a função de cobrador. É isso, Brinquinho. Boa tarde, obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É verdade. Na verdade, é um complemento de uma lei que já existe em relação contra a dupla função do motorista dirigir e cobrar. O que ocorre? Em Guarulhos nós temos uma particularidade que a gente tem muito ônibus intermunicipal, né, que percorre mais de 60 quilômetros dentro da cidade e é mais ou menos 40% dessa frota que a gente tem hoje em Guarulhos, né? E o que ocorre? Nos ônibus intermunicipais, que são organizados pela MTU, eles estão autorizando a dupla função. Então já tem ônibus hoje com 2 catracas, ônibus grandes, sem o cobrador. E novamente a gente sabe qual que é o risco do motorista dirigir e cobrar. Primeiro, que é ilegal qualquer trabalhador exercer mais de uma função e não ser remunerado por isso, né? E o grande perigo, né? O motorista tem que ter atenção no trânsito, né? Já o motorista de ônibus já é a segunda categoria mais estressada, motorista de ônibus urbano é a segunda categoria mais estressada, só perde para a polícia militar. Por causa do trânsito, por causa da temperatura, né? Os problemas de tempo decorrer do dia e aí querem imputar ainda a cobrança da passagem. Além, é lógico, do desemprego, né? Muito pai de família aí que a gente tem, que está sendo desempregado, está saindo das empresas e não está tendo outra função, está diminuindo o número de empregados nas empresas. Então a gente precisa ficar de olho nisso. Você acha que as pessoas ou os motoristas podem temer, não a falta do emprego, mas se, por exemplo, a dupla função for proibida definitivamente, que é muito louvável e acredito que deva ser mesmo, mas será que eles podem temer, por exemplo, assim, já que vamos ter que contratar 2 funcionários, então a gente reduz o salário dos 2 pela metade? Não. Isso não ocorre, mesmo porque tem um sindicato ativo e tudo que isso não vai permitir. É o contrário. Hoje as empresas estão tirando os cobradores e não dão nenhum prêmio nem nada para o motorista, né? Então o motorista exerce dupla função pelo mesmo salário que ele tinha antigamente. Ao contrário, teve uma época aqui em Guarulhos que tinha um motorista leve. Ele dirigia o micro-ônibus e ainda cobrava passagem. E o salário dele era menor, né? E o Sindicato dos Condutores conseguiu equiparar o salário desses motoristas e acabar com a dupla função, junto com o governo, acabar com a dupla função nas linhas municipais. O que a gente quer estender isso, é o contrário. A gente quer garantir novos empregos, garantir o piso, com certeza. Uma coisa não pode depender da outra, é o contrário. As empresas estão lucrando mais hoje, né, quando ela tira o funcionário. Na verdade, é uma luta de classe direta, né, é mais-valia. Então, eles estão ganhando o lucro do empresário está sendo diretamente no salário do trabalhador. Isso a gente precisa impedir. Agora, a medida que você propõe aqui, ela é aplicável, já que se trata também de interferir nas linhas intermunicipais? Na verdade, assim, é uma discussão mais ampla, né? Como define em relação às linhas intermunicipais, você tem um problema porque ela é gerida pelo Estado. Mas como está dentro do território do município, a gente está tentando que encaixe. A gente tem que tentar vários remédios para que a gente consiga manter o emprego dos trabalhadores, né? Agora, eu acho que mais do que viável, é ético, né? É uma questão de compromisso com os trabalhadores do município. Mas você não vê inconstitucionalidade nesse caso, então? Não, eu não vejo constitucionalidade. Estão andando no município, estão ganhando com o município mais do que com o Estado, porque na verdade rodam mais dentro de Guarulhos do que em São Paulo. Na verdade eles saem daqui, rodam toda a cidade pegando passageiros e apenas usam a Dutra até chegar, a Dutra Marginal, até chegar nos pontos de metrô, por exemplo. E retornam. Inclusive os passageiros dessas regiões são todos guarulhenses.
Porque ele sai, quem quiser acompanhar, de manhã os ônibus saem lotados de Guarulhos e vão para São Paulo. Depois, durante o dia, esses ônibus não tem tantos passageiros assim, né? Aquele passageiro mais esporádico. À tarde que você retorna todos os munícipes outra vez para Guarulhos. Então, é mais do que... não é inconstitucional, ela é moral. É moral. Que são os trabalhadores de Guarulhos que estão utilizando o ônibus roda mais tempo em Guarulhos, é Guarulhos que tem mantido essas empresas, então essas empresas têm que ter lugar para os funcionários e impedir essa questão da dupla função. Brinquinho, obrigado por falar com a gente vai estar de olho aí no trâmite todo, hein? Obrigado pelo acompanhamento de vocês e espero ter sucesso nessa empreitada aí.